Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Salmo 61, versículo 2. Amém? Feche os teus olhos, Senhor, a tua palavra foi lida. E mais uma vez eu te peço que nesta manhã tu venhas me usar, segundo a tua vontade, porque eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. E que nesta manhã o Senhor venha falar conosco, meu Deus. A tua palavra venha entrar em nossas mentes, em nossos corações, para trazer um diferencial em nossas vidas. Repreendo todo espírito contrário que queira perturbar, queira tirar a nossa atenção. Ele esteja repreendido em nome de Jesus. Quero abençoar as pessoas que me assistem pela internet, ao vivo. Abençoar as pessoas que vão assistir esse culto gravado em qualquer momento da vida deles. Quando tiverem contato com o vídeo e o áudio desse culto, receba o impacto do poder sobre a vida deles através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, sentando-se. Eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre termos as nossas raízes profundas. Nós precisamos decidir vencer as nossas fraquezas. São algumas coisas na vida que nós muitas vezes temos certas dificuldades de vencer aquilo que nós não dominamos. Presta bem atenção que é um assunto muito bom hoje da gente conversar e fala muito de perto com tudo aquilo que muitas vezes nós temos em nossa vida. O processo de ter raízes profundas envolve as nossas fraquezas. Quais são as áreas das nossas vidas que nós sentimos mais incapazes de vencer? Tem coisa na vida que a gente tem dificuldade. Tem coisa na vida que a gente tem facilidade. Muitas vezes o que é facilidade para mim é dificuldade para você. E às vezes o que é uma extrema dificuldade para você, eu tiro de letra. Para mim, igual diz o cara, mata a bola no peito, põe no chão e sai jogando. Mas são fraquezas que nós temos e nós precisamos aprender a viver com elas. Porque se nós não aprendemos a viver com essas fraquezas, muitas vezes na vida nós vamos nos sentir derrotados. E quando nós estamos derrotados, presta bem atenção que é uma coisa de muita complexidade. Eu tenho falado para vocês aqui, aliás para nós, né? Eu também participo da pregação, crendo que Deus me usa. A palavra que eu prego também serve para mim. Eu tenho sempre conversado a seguinte coisa. Satanás, segundo a estrutura da palavra de Deus, ele não tem autoridade para entrar na nossa vida. O diabo está em um lugar perturbador hoje, ele com os seus demônios, e eles ocupam grande parte dos ares, né? E devem estar em um lugar de uma profundeza que ainda não é o inferno. Entenda bem essas coisas, porque senão vira uma miscelânea na cabeça da gente, a gente não entende nada. Então eles interrompem as nossas orações, né? Eles ficam aí, Efésios que fala sobre isso, né? Tem potestades, eles devem estar em um lugar de tormento agora, mas eles não têm autoridade para sair lá do inferno ou onde ele estiver e falar assim, eu vou pegar fulano agora. Vou pegar fulano porque ele está muito feliz, eu não gosto de gente feliz, eu vou atacar ele. Ele pode até trazer tentações em nossas vidas, mas ele não pode entrar dentro de nós. Primeiro porque a palavra do Senhor diz assim, o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Ponto. Segunda coisa, Satanás e os seus anjos e os seus demônios são criaturas da mesma densidade que nós. Eles são criaturas espirituais e vivem em lugares celestiais. Será que eu pus certo, celestiais? Eles não estão materializados que nem a gente, mas são criaturas de Deus. Nós somos criaturas, somos materializados aqui na terra, temos corpo, temos alma, temos sangue, temos raciocínio, conseguimos nos comunicar. Então, mas eles também são criaturas, como nós somos criaturas também, tá? E só que é o seguinte, de criatura para criatura, ele não pode entrar na nossa vida. Saiu hoje é domingo, vou dar um rolê, vou entrar na vida do Wilson. Pode. Mas diante de uma tristeza, de uma fraqueza, você abre um precedente para ele entrar. Ele só pode entrar quando nós damos permissão. Aí você fala, pastor, Deus o livre, imagina que eu vou querer que um demônio entre. É aí que está a falta de entendimento do poder da palavra de Deus. Porque Satanás não tem desculpa da minha franqueza.
Mas ele não tem autoridade que muitos lugares dão para ele. Tem muita gente pregando uma pregação emocional. Mexe com a tua cabeça, cria-se algumas fantasias que não têm base bíblica. E daí fica dando uma força para Satanás. Presta bem atenção. Satanás não tem poder. Poder pertence a Deus. Deus tem o poder. Deus fala, haja, ouve. Deus fala, separa, separa. Deus fala, cria, criou-se. Esse é o Deus. O poder está sobre ele. Você entendeu que essa coisa é tão profunda que Jesus, em forma de homem, quando esteve aqui na terra, ele falou assim, todo poder é me dado nos céus e na terra. Tudo que você pedir ao meu Pai, no meu nome, o meu Pai te dá. Então, em nome de Jesus, tal coisa. Deus tem o poder de dar aquilo através do nome de Jesus. Porque Jesus foi o nosso elo de comunicação com Deus. Antigamente lá no Éden, o elo era a presença de Deus no jardim. Nós morávamos no jardim. A alusão que eu faço para você na pessoa de Adão e Eva. Deus descia e se comunicava. O pecado veio e nos pôs para fora. Jesus é a porta. Sem Jesus não tem Deus. Mas Jesus também está à direita do trono de Deus. Então precisamos de alguma coisa da terra que nos leve lá. O quê? A nossa fé e o poder do Espírito Santo. Porque no meio das nossas fraquezas, quando você descobrir qual é a área que você é mais incapaz de vencer, o Espírito Santo vai te ajudar a passar por essa fase, para você ter contato com Jesus, para Jesus te apresentar a Deus, para Deus liberar a coisa que você precisa e você receber na tua vida. Presta atenção no que está escrito em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, e sem lhes faltar coisa alguma. Amém? Saiba que Jesus vai te ajudar a vencer, mas nós temos que ser perseverantes. Então você tem medo, acho que aqui não tem nenhum homem que tem medo de barata. Não. Deve ser assim, no Chile, lá na terra do pastor Vitor Hugo, né? Ou na Argentina. No Brasil não tem homem, não tem medo de barata. Mas o medo da barata, você sabe como que se vence ele? Enfrentando a barata. Aí você fala, pastor, mas a desgraçada voa. Ela tem uma cara, aquelas anteninhas olhando para mim, pastor. É o demônio encarnado naquela. Não, mas é só uma barata. Sabe que a maioria dos medos são medos adquiridos? Por exemplo, uma mãe, quando... Com todo respeito, viu? O que eu vou falar, mas é uma realidade triste. Quando a mãe perde a autoridade sobre o filho e o filho não come, o que a mãe fala? Se você não comer, eu vou te levar no médico, vai te dar uma injeção. Aí você pega o doutor Tebet, o doutor Antônio, os outros médicos aqui. Quando chega uma criança para consultar, quando ele vê o cara de branco, parece que viu o demônio. Mas por quê? A mãe vai... Então quer dizer, a injeção nem seria para doer tanto na criança, porque a criança, a gente não nasce com instinto de dor ou não dor. A gente produz isso dentro da gente. O medo da barata é a mesma coisa, porque a gente cresce e barata. Aí quando você toma consciência, aquele negocinho daquele tamanho, você fica olhando e fala, mas rapaz, será que cresce essa desgraça na hora que ela vem para cima? Porque parece que quando a barata caminha para cima do peão, ela cresce, né? Aí o cara só falta, pega a vassoura e dá e erra, e a vassoura e ela bate e pula por cima. Quando você aprende a vencer ela, que você olha para a barata e fala assim, aí agora nós vamos lutar, filho. De tamanho por tamanho, agora você vai ver como é que o couro come aqui nessa casa. Você mata a barata, irmão. Os problemas da vida, os pecados da vida são a mesma coisa. Satanás cria uma ilusão de ótica dentro da gente que a gente não consegue vencer. E realmente nós somos fracos e não conseguimos vencer. Mas a nossa força está em Jesus Cristo. E nós temos deixado de buscar o acesso a Jesus Cristo. Quando você lê
essa carta, vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança. E a perseverança é você não desistir naquele momento que você perdeu. Nós precisamos entender que quando nós perdemos alguma coisa, se restabeleça. Vamos falar sobre cair. Muitas vezes, você já levou um tombo, desde assim da sua infância, que você caiu e tentou levantar depressa e caiu de novo? Quando a gente cai, primeira coisa, você tem que restabelecer o nível da tua cabeça. Né? Tem uns líquidos lá dentro que tem que estar sempre atropelando, viu? Respira. Limpa a mão. Eu caía muito de frente. Não sei se a barriga já puxava, é uma desgraça. Respira fundo. Vai. Satanás se derrotou em alguma coisa que é a tua fraqueza? Pastor, eu não posso ver a sogra. Isso é um problema sério, viu? Vocês que têm sogra, vocês abrem os olhos. Não faça besteira. Não posso, viu? Para, respira. Quando você errar, o sangue do Cordeiro foi vertido para apagar os nossos pecados. Isaías 59 fala que a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Aí você fala assim, pô, mas como que eu não vou pecar? É impossível, a gente peca. Peca por ação, peca por pensamento, peca por atitude. Mas quando você pecar, já tem na tua cabeça que é o sangue do Cordeiro que te purifica. Quando você está purificado, pediu perdão, acabou a ação do pecado na tua vida. Você fechou a porta. Aqui atrás nós temos um depósito, a gente deixa bastante coisa aí. Para mim passar lá, tem que abrir a porta. No estado físico e sólido que eu estou, né? Não passa na porta. Então a porta tem que ser aberta. No mundo espiritual é a mesma coisa. Satanás só entra dentro da gente quando a gente comete um pecado, que o pecado seria o ato de abrir a porta. E não interessa, nós que qualificamos pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado. Mas quando você comete, aí você já fecha direito, fecha rápido. Uma vez eu falei uma frase que eu achei muito bacana. O tempo de ação de Satanás em nossas vidas é o tempo de não pedirmos perdão do pecado que nós cometemos. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Ele não pode estar com você todos os dias, ele não sabe o que passa na caixa. Mas se você faz e você não desfaz, a porta fica aberta. Quando ele passa, ele vê a porta aberta, ele entra. Amém? Faça uma breve introspecção da semana que passou. Não vamos muito longe. Você consegue lembrar alguma coisa que você fez, que o Espírito Santo te falou que estava errado? Mas entre nós ouvirmos a voz do Espírito Santo e nós agirmos com a nossa mente, irmãos, é uma complicação do caramba, porque a gente quer ter razão. A gente quer vencer a palavra. Não, mas não é assim. Quando a Bíblia te ensina a amar os seus inimigos, fala assim, imagina, o cara fez mal para mim, como é que eu vou amar ele? Entendeu? Mas quando a gente coloca, experimentar as fraquezas nos dá acesso a coisas que não conseguimos em nenhum outro lugar. A fé comprovada, a força sobrenatural. Quando você vence isso, quando você fala assim, não, eu não vou me derrotar por isso. Eu sei que eu errei, eu não fiz certo. Jesus sempre vai aparecer para te ajudar. Assim como ele fez com os discípulos no meio da tempestade, que foi pregado no final de semana passado, ou retrasado. Ele estava lá e deu ordem para cessar a tempestade. O barco é a nossa vida, o Espírito Santo traz a presença de Jesus. Se nós ficarmos quietos, ele não pode agir. Se você pedir socorro, ele vai te ajudar. Você está entendendo isso? Hoje é domingo, mais um tempo na nossa vida. Começa a ser mais um período. Esse período tem 7 dias, o segundo período tem 30 dias. O terceiro tem 360 e tantos dias. Mas você percebeu que se no primeiro período você já se desanimar, você continua desanimado? E o desânimo vem através da ação satânica em nossas vidas. Mas se nós pararmos ela, e só se para Satanás com o sangue de Jesus. Você está entendendo a importância que eu dou para a ceia do Senhor? E quantas vezes que nós não damos a importância devida para a ceia do Senhor? Eu tenho te falado que se você não treinar, porque hoje evangelho é questão de inteligência. Se você não treinar o evangelho, você perde para Satanás.
Aí Satanás cresce, não é porque ele é bom, porque nós somos ruins. As coisas ruins acontecem em nossa vida não porque ele tem poder, é que nós damos a brecha para ele entrar. Porque uma porta aberta é uma brecha, ele entra, ele passa. Você não tem acesso ao que tem aqui atrás, você nem sabe. Eu vou te contar, tem andaime, tem material lá em cima, tem material de limpeza, tem a sala que o pessoal se troca em dia de batismo, mas você não sabe, Satanás não sabe o que está dentro de você. Ele só vai saber quando você der a brecha para ele, você abriu. Pecou, a brecha abre. Se você pedir perdão na hora, ela fecha. Agora, quantas coisas que estão perdidas na nossa vida que nós relutamos em não nos arrepender? Você já parou para pensar isso? Quantas coisas? Que você achou que tinha razão? E por gentileza, não estou falando que não a tenha, mas por amor de Cristo, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, tem muita coisa que a gente abre mão das coisas terrenas. Porque não é na terra o nosso lugar. Nosso lugar é no céu, não é ficar aqui. Aí vem Jesus e te explica, aonde tiver, como que é aquele versículo lá em Mateus, onde tiver o teu tesouro, está o teu... É mais ou menos isso? Hã? Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração, onde estiver o teu coração, estará o teu tesouro. Vocês lembram? É para orar e vigiar ou vigiar e orar? Aonde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Quando o teu tesouro for a terra e as coisas da terra, teu coração está firmado na terra. E desculpa, vai passar tudo. Passa-se a vida, passa-se o casamento, passa-se as amizades, passa-se a saúde. E o que nós temos que fazer é uma plantação para irmos ao céu, morarmos na eternidade com Deus. E o mundo está nos tomando isso, porque não está deixando as nossas raízes crescerem. Deixe Ele te guiar nas suas fraquezas. Tem um texto do livro Enraizados que diz assim: você está na fornalha, e isso significa que você está prestes a descobrir a sua fé, e a sua fé genuína. Amém? Você sabe que nós precisamos decidir viver na palavra e não nas emoções. Olha o que diz o Salmo 19, versículos 7, 8 e 11. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Nós não podemos ser motivados pelas emoções. Temos que nos mover pela palavra. Amém? Salmo 23, 1, o que diz? Mas hoje faltou. Você fala assim, não, mas o Senhor é meu pastor. É um tempo de prova. Eu vou ficar quieto. Lutas. Acho que foi domingo passado. Quanto mais em pé você fica, mais resistência ao ar você apresenta. Mais a área de impacto é grande. No meio da luta, no meio da tempestade, quando você se abaixa e se curva diante do Senhor e fala assim, Senhor, o negócio aqui está feio, mas vou crer no teu poder. Senhor, eu creio. Aí você está ouvindo barulho. Fica abaixado, fica de joelho. Fica procurando a presença do Espírito Santo em tua vida. A tempestade vai passar, você vai ficar em pé de novo, e você vai caminhar para a vitória. Percebeu quando você fica em pé, você tenta e cai, esbarra e pá. Eu já tenho falado um monte de vezes para você. O peão só se afoga porque tenta sair de um lugar que ele não sabe. Por exemplo, você sabe por que a gente se machuca quando bate um carro? Teses. Vou defender a minha. Vou fazer meu TCC hoje. Vou defender a minha tese. Quantas pessoas que se arrebentam num acidente? Aí você vê um bêbado sendo atropelado, o desgraçado sai andando. Você fala, se fosse um cidadão normal, tinha quebrado a perna. O bêbado não fez nada, o desgraçado saiu andando. Porque a nossa razão, muitas vezes, não nos faz estarmos preparados para o pior. E desculpa de eu dar muita
às vezes muito exemplo de coisas de carro, que eu viajei muitos anos. A gente se machuca quando você vê que vai bater o carro, você fica duro. Estica o braço no volante, pá! O bêbado, quando vai ser atropelado, já está mole mesmo, bate, pacotando. Sabe qual que é a lição? A gente não se prepara para o pior da vida. A gente não quer se preparar para enfrentar a morte quando ela chegar na nossa casa. A gente não se prepara para enfrentar o desemprego. A gente não se prepara para enfrentar a doença. A gente não se prepara para nada. Porque a gente está lendo pouco a palavra de Deus. Porque esse salmo diz assim, ó, os preceitos do Senhor são justos, aqui. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e torna sábio os inexperientes. Sabe o que é ter raiz aprofundada? É você ler a palavra e perceber, se isso acontecer comigo um dia, eu sei para onde eu vou correr. Se acontecer um acidente, para onde leva os acidentados aqui, na cidade de Sorocaba? Hospital regional. Você pode ter convênio com qualquer hospital, vai para o regional primeiro. E de lá, se você tiver convênio, depois dos primeiros atendimentos, você vai ser dirigido para onde você tem. Mas o primeiro acidente é lá. Quando nós temos um acidente na nossa vida, porque pecado não pode ser coisa rotineira, tem que ser acidente. Quando você pecar, aonde nós temos que nos recorrer? No nome de Jesus. Senhor, fiz errado, não precisava ter respondido, não precisava ter batido, não precisava ter xingado, não precisava ter brigado, mas fizemos, somos seres humanos. Não somos nem melhor nem pior do que qualquer... Nós todos somos iguais diante de Deus, não tem? Ah, porque o cara é pastor, ele é melhor. Isso é um conceito diabólico na tua cabeça, filho. Viu? Pastor fica doente, pastor pega gripe, pastor fica fanhoso, pastor fica bravo, pastor xinga. Tudo isso a gente tem problema. Aliás, mais problema do que muita gente. Mas quando erra, Senhor, me perdoa. Errei. Fiz caca, me perdoa. Pronto, o sangue do Cordeiro vem e passou na tua vida. E se você não teve tomado ceia aquele mês? E quem toma ceia só uma vez por ano, ainda quando... Vocês entendem esses espaços? E quando você está com a tua raiz firmada, as coisas podem ficar difíceis, mas o Senhor vai te ajudar. Amém? Para desenvolver um bom sistema de raízes, nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra. Deus desenvolve nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma é mais importante que se aprofundar na palavra de Deus. Precisamos viver um nível de satisfação onde não estaremos satisfeitos pela realidade que vivemos, mas estaremos satisfeitos pela realidade da palavra de Deus. Salmo 91, eu só estou pedindo salmo fácil para a gente, né? Você não falar que o pastor está exigindo demais um domingo de manhã, que você ainda está meio... Né? Salmo 91, aquele que, no esconderijo a sombra do, cansará. Cansará. E por que você passou aflição essa semana? Só porque você olhou para a tua carteira e não tinha nada? Só porque você abriu o armário e já não tinha mais comida? Só por causa disso? O que é ficar um dia sem uma refeição? A gente fica dia sem orar? Percebeu aonde está o nosso tesouro? Hã? Por que passou preocupação? Só porque está desempregado? Só porque está doente? Uma das coisas, uma das experiências lindas que eu vou guardar para o resto da vida vai ser a Esther. Está com câncer. A senhora não está nervosa? Não. Vai operar, não vai operar. Vamos viajar? Foram viajar. Mas a senhora está onde? Eu fui viajar. Mas tem que operar, depois opera. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
Você percebeu quanto tempo da semana que a gente gasta preocupado com coisas que não estão na nossa mão? Falta de raiz. Falta de estar entrelaçado com o poder da palavra. 1000 cairão ao teu lado, mas você não será? 1000 cairão, 10.000 a tua, e você não será? Irmãos, 1000 cairão ao teu, 10.000 a tua, e você não será? Por que está preocupado? Por que está preocupado? Quando minha filha decidiu fazer medicina, eu falei, meu Deus do céu, Deus seja louvado, mas como que eu vou pagar uma faculdade dessa? A turma dela foi a última turma no governo da Dilma que conseguiu bolsa de FIES a 100%. Fechou, abriu, ela fez a matéria, pum, a faculdade está lá, 4º ano já, graças a Deus. Você fala, você tinha condições? Não, até hoje eu não tenho, está 10 pau a faculdade. Porque ela começou a trabalhar, paga, e já é problema dela, não é meu. Né? O problema é que hoje ela tem uma casa para morar, o pai mantém ela em São Paulo. Os estudos e como vai pagar é problema dela. Não adianta eu me preocupar agora. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tem 13 milhões e 200 desempregados no Brasil. Mas como graças? Graças a Deus que tem gente desempregada, tem lugar para me trabalhar. Um dia pegaram um vendedor numa fábrica de sapato, mandou o cara para a África. Chegou lá, o cara falou assim, ligou 15 dias, falou, meu, leva eu de volta. Que ninguém usa sapato, rapaz. A fábrica trouxe de volta. Aí mandaram outro vendedor. Chegou lá, o cara falou assim, meu filho, aumenta a produção, que aqui ninguém calça sapato. Vou vender pra caramba nesse país. Você percebeu a mesma situação em duas visões diferentes? Quem tem raiz tem otimismo. Quem tem raiz sabe que vai dar certo. Sabe que o momento agora é difícil, mas eu vou vencer. A palavra de Deus está sobre a minha vida. Ser enraizado no poder da palavra te garante a vitória. Não importa o quadro que o mundo está vivendo. Não importa a situação que nós estamos passando. Não importa se essa semana você teve dor, se você ficou sem dinheiro, se ficou sem comer. Irmão, põe uma coisa na cabeça. Se acabar a comida, você come mesmo, você não morre de fome. Porque o Senhor é teu pastor, não vai te faltar nada. Sabe o que é o nada? É Ele não vai faltar na tua vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não vai faltar. Nós éramos, não sei quantos anos tinha, 12, 13, 10. Uma idade. Meu pai pastoreava lá em São Paulo e foi um tempo que ele ficou desempregado, sempre trabalhou em metalúrgica. Mas lá para os anos de 1980, né, você sabe o que aconteceu no mundo trabalhista, se desenvolveu um sindicato aí, e meu pai, sindicalista, vermelho, né, roxo até. Fizeram tanta greve que uma vez mandaram uma turma embora e criou-se uma lista. Não sei se já tinha Fiesp naquele tempo, acho que já tinha. Então, as indústrias tinham, aí você fazia a ficha numa empresa, eles pediam uns dias para te dar a resposta. Toda empresa que meu pai ia não entrava. E ele pastoreando. Aí foi acabando a grana, naquele tempo não tinha seguro-desemprego, não tinha nada. E nós morávamos, nesse tempo, no fundo de uma igreja. Eu acho que ele já tinha vendido a casa que a gente tinha, não sei o que, nem lembro mais direito. Mas eu lembro de uma coisa, um dia não tinha mais o que comer em casa. Um dia de tarde, era um dia de culto. Daqui a pouco chegou uma senhorinha lá, lembra daquelas bolsas de lona de feira? Aquele tempo usava, eu nem sei se tem hoje, que eu nem em feira consigo. A irmã chegou daquela e falou, pastor, estava lá em casa à tarde, ou uma senhorinha de idade. Estava lá em casa à tarde, estava orando, e Deus pôs no coração para me trazer umas coisinhas para vocês. Vocês aceitam? O pai falou, irmã, graças a Deus, muito obrigado, foi providência de Deus. Irmãos, tinha uma comprinha completa. Tinha arroz, tinha feijão, tinha sal, tinha açúcar. Você sabe quando você abre e fala, ufa. Naquele tempo a gente não tinha um pensamento de tantas necessidades quanto a gente tem agora, né? Uma criança de 10 anos estava preocupado se ia ter arroz, se ia ter feijão. Isso não era problema meu, era problema do meu pai com a minha mãe.
Eu estava debaixo da asa deles. Você percebe a circunstância da asa do Altíssimo, como que é grande? Quando você está solteiro, você está na asa do teu pai com a tua mãe. Aliás, eu aconselho muita gente, antes de casar, presta atenção no que você vai fazer. Veja se você tem competência para você ter sombra. Né? Porque, não sei porque eu falar isso, mas que vá. Deus me deu ontem à tarde. Depois que você casa, você não tem mais direito, você só tem dever. Viu? Depois que você casa, acabou-se os seus direitos, você tem dever. Você tem dever de fazer a pessoa feliz, você tem dever de viver bem. É dever teu, porque ninguém mandou você casar. Nem quando eu casei há 33 anos atrás, que a Miriam já estava grávida, ninguém pôs espingarda na minha cabeça. Então, depois que você assume uma responsabilidade, se você tiver raízes, você vai manter a tua responsabilidade, porque ninguém mandou você fazer. Se você fez, assuma o que você fez. Porque fazer e não cumprir o contrato é falta de raiz. Por isso que tem muita gente que dá errado na vida. Ai, não suporto criança. Por que pôs filho no mundo? Ah, eu não queria ser avô. Então por que você casou, teve filho? Porque o filho... Irmãos, vocês que têm filhos pequenos, deixa eu te lembrar de uma outra coisa tão simples, que tem hora que eu não acredito que eu ouço certas... Eu estou ficando meio assim, tolerância zero, sabe? Ah, imagina que você é avô. Né, Alessandra? O filho vai casar, vai ser avó. Irmãos, onde é que está o Cal? O Cal está aí? Tá, né? Ele estava trabalhando. Vocês têm que conversar com ele. Ele hoje me vem com uma foto da neta. Pastor, olha que coisa maravilhosa. Eu falei, isso é coisa de avô mesmo, né, rapaz? Eu estava mais empolgado, né? Hoje a gente já corre um pouquinho, né, Riva? Quando vai dormir na casa, é aquele transtorno, as meninas, rapaz. Mas tudo isso, reflexo de uma decisão que nós tomamos. Acabou seus direitos. Você só tem dever. Você só tem dever. E o teu dever é cumprir aquilo que está no contrato. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo temeu. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas cumpridor dos seus deveres. Estava enraizado. Ele acreditou que a obediência traria a bênção sobre a vida dele. Precisamos viver um nível de satisfação onde eu não estou mais satisfeito pela realidade do que eu vivo, mas pelo poder da palavra de Deus. Salmos, capítulo 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Versículo 2 e 3. Nessa lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que você faz prosperará.